Nós vamos continuar na nossa reflexão no livro de Efésios. Semana passada vimos sobre Efésios, o capítulo 4 da carta aos Efésios, e nessa semana a gente vai ver sobre o capítulo 5. E eu peço que você abra a sua Bíblia, que nós iremos ver, como de costume, verso por verso. Eu vou tentar finalizar, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar finalizar todo o capítulo 5, que é um capítulo muito rico, capítulo muito próprio, né? A carta aos Efésios é uma epístola muito preciosa, a rainha das epístolas. Ela tem conceitos muito profundos sobre a pessoa de Cristo, sobre o mundo espiritual, sobre a vontade de Deus, sobre a divindade de Cristo. Por isso que ela é muito densa em determinados momentos. Então, eu vou tentar terminar esse capítulo 5. Até brinquei com o pastor Aguiar. Eu tenho muita dificuldade de pregar um capítulo inteiro, porque eu sou prolixo. Então, eu vou pregar um capítulo inteiro, eu não consigo finalizar, e aí é bem ruim. Mas eu vou conseguir, no nome de Jesus. Amém? Efésios 5... Eu vou ler o verso do capítulo todo, são 33 versículos. Diz assim, ó: Sede, pois, meus imitadores, como filhos... Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoiças, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até diz-eles, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas andei pela qual seja a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo que o nosso Deus tem feito. E Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. E aqui eu vou parar e depois eu continuo se der tempo. Vamos orar? Feche seus olhos, assentado mesmo. Pai, nós te pedimos, venha sobre nós, Jesus. Venha sobre o nosso espírito, sobre a nossa mente, nos ilumine. A palavra é tua, a orientação é tua, e de igual modo a iluminação é do teu espírito. Por isso, independência, nós te pedimos, Pai, venha sobre nós. Amém. Queridos, esse capítulo ele é um capítulo muito importante, como eu disse. Só que o começo desse capítulo, do capítulo 5 da carta aos Efésios, é um começo quebrado. Apesar de ser o primeiro verso, ele, na verdade, é parte da conclusão do verso anterior, né? Essa exortação de Paulo, ela não é necessariamente o começo de um raciocínio, mas é parte de um raciocínio que compreende o que nós vimos no final do capítulo 5, no capítulo 4 e no começo do capítulo 5, onde nós temos o apóstolo Paulo falando sobre santidade. Esse é um tema muito importante na carta. Santidade. E essa reflexão é importante porque essa separação, essa colocação é importante também porque, às vezes, você vai ler a Bíblia e vê lá o capítulo 5 surgindo do nada, o número 5 bem grandão, e fica meio perdido, né? Pensando que está começando um novo raciocínio, está parando o raciocínio e começando uma outra coisa. Mas não, é muito importante você entender que essa divisão, capítulos e versículos, é uma coisa muito posterior à Bíblia, coisa de pelo menos 1 milênio depois que a Bíblia foi escrita. Então, ela não necessariamente compreende aquilo que a gente chama de perícope, né? Que é um bloco de raciocínio. Então, é muito importante você entender isso. O capítulo 5, ele inicia como parte de um raciocínio anterior. Por isso que Paulo diz, sede, pois, né? Ele está concluindo uma perspectiva que ele aborda anteriormente, que ele fala
sobre uma série de questões ligadas à conduta, à moral, à santidade. Ele diz, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andeis em amor, como também Cristo nos amou. Esses são os 2 primeiros versos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andei em amor, como Cristo nos amou. É muito importante essa perspectiva, e eu vou ficar preso um pouquinho aqui nesses 2 versos, para trazer para vocês um ensinamento muito presente na teologia de Paulo e, obviamente, fundamental para a nossa maturidade cristã. Além de uma conversão, além de você ter a consciência de que Cristo é o Senhor da sua vida e te salvou e morreu na cruz por você, e sem Ele você não vai para o céu, é muito importante você crescer em outras áreas da vida cristã. É isso que nós chamamos de maturidade. É isso que nós chamamos de desenvolvimento, de crescimento espiritual. É você começar a conhecer determinadas áreas para além dessa consciência, que é fundamental, mas que se você não tiver uma maturidade, você vai sofrer muito no decorrer da sua vida. É a mesma perspectiva de você olhar para alguém que você encara como infantil. Sabe, um adulto birrento, um adulto mimado, um adulto inconsequente, aquele marido que gasta mais do que ganha, aquela mulher que gasta mais do que as finanças da casa compreende, e a gente caracteriza essa pessoa como o quê? Como imatura. Da mesma forma, existe a imaturidade espiritual. E transpor essa imaturidade espiritual é fundamental para você ter o quê? Maturidade espiritual. Consequentemente, desenvolver-se nos dons do Espírito e no fruto do Espírito. Sem essa maturidade, sem essa maturação, você não consegue viver isso. E você, consequentemente, sofre os efeitos da imaturidade. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de felicidade, alegria, gozo, paz, fruto do Espírito. Eu estou falando de você ter uma vida plena, um passo a mais na salvação. Por isso que é importante a gente olhar para esse texto sobre essa ótica. A ótica de um conselho de Paulo para nos levar a uma maturidade espiritual. Meus irmãos, isso é fundamental. Eu comecei aqui essa fala usando como exemplo a questão da profecia. E é absurdo a gente pensar, a gente vê aqueles exageros na internet, né? Profeta de não sei o quê, profeta do Pix, profeta do CPF, profeta do RG, profeta de... Revela tudo. Revela mais do que a Kodak. E a gente pensa, nossa, que coisa boba. Mas, meus irmãos, existem milhares de pessoas presas nisso, nessas superstições. Talvez você está aqui nessa noite e você seja, por vezes, dependente disso. Quando você vem num culto e diz, Deus, fala comigo, senão eu vou para o lado do pé de alface. Deus está falando. Está na boca, a boca de Deus está aqui. Mas isso é o quê? É uma carência que nos conduz a um sofrimento cíclico da vida. Por isso, e a partir disso, eu quero começar refletindo sobre o primeiro verso, onde Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Existem aqui algumas palavras que eu quero destrinchar com vocês. A primeira delas é esse imperativo, esse verbo, né? Onde traz uma perspectiva de continuidade. Sede, pois, imitadores. Aqui nós temos duas palavras muito importantes no grego, imitadores, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas esse sede, pois, que aqui tem como duas palavras no português, mas é uma palavra só no grego, gnestai, que diz respeito a uma gradativa, um crescimento paulatino, onde não diz para você ser só naquele momento, mas para você ir exercitando e crescendo dia após dia. É uma parábola, onde você vai crescer continuamente. Não é um sprint, não é um conselho para você dar uma corrida de 100 metros e conquistar tudo num momento, não. É um conselho quase de uma maratona. Tenha isso o quê? A imitação de Cristo como um exercício de uma maratona, onde você vai o quê? Continuamente exercitar este conselho. Isso é extremamente importante. Não basta você ser imitador de Cristo na igreja. Não basta você buscar imitar a Cristo perante os irmãos da igreja.
Não é suficiente você ficar escolhendo ambientes onde você exercitará essa imitação, essa emulação da figura de Cristo. Não. Paulo nos aconselha, a partir do verbo imperativo usado aqui, a nós continuamente, sem trégua, sem pausa, imitarmos a Jesus. E como isso é importante? Porque, queridos, você pode se achar a pessoa menos influenciável do mundo, mas eu tenho uma novidade para você. Você é influenciável. Todos nós temos, em determinado nível, ambientes onde cedemos a essa influência. Eu lembro de quando eu tinha lá meus 17 anos, 18 anos. Eu trabalhava em um shopping em Goiânia, e dava uma hora e meia de ônibus da minha casa, e eu trabalhava no período noturno, saía 10 horas e tal. 11 horas mais ou menos ali, eu chegava no terminal de ônibus. E ficava perto do estádio de um time de futebol chamado Vila Nova. E, para quem não sabe, Goiânia é extremamente... Hoje não é tanto, mas já foi uma das capitais mais violentas, questão de briga de torcida organizada. Era extremamente violento. Todo jogo entre Goiás e Vila Nova dava morte, era muito complicado. E o estádio, o terminal era bem pertinho. Quando tinha jogo do Vila Nova, era uma tribulação. E naquele dia eu tinha me esquecido que tinha jogo. E teve justamente Vila e Goiás. Eu estou lá bem tranquilo, 11 horas, cansado. Eu fazia curso de piloto de manhã, tinha acordado 6 horas da manhã, estava até 11 horas sem dormir, trabalhado o dia inteiro, estudado o dia inteiro, estava só o pó. E de repente eu estou lá bem quietinho, sentadinho, eu escuto um tum, 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 tambor. Som de tambor, de bateria, já me gelou a espinha. Eu falei, pá, me lasquei, tem jogo hoje. Na hora que eu olho assim, o uniforme do Vila Nova é vermelho, vermelho sangue. Veio uma multidão de gente trajado de vermelho sangue. E eu já, as velhinhas, minhas companheiras de ônibus ali, que a gente pegava ônibus junto, já se conheciam, e já tudo tratamos de sair do terminal, todo mundo apavorado. E de repente, eu olho para trás assim, para tentar me localizar, meio saindo. Eu vi um cara que fez ensino médio comigo, eu não vou falar o nome dele aqui, obviamente, porque é transmitido, né? Eu não vou tomar um processo, mas ele estudou no ensino médio comigo, tinha um ano e meio, uns 2 anos que eu não via ele, e eu vi ele lá, e era um homem, era uma pessoa, era amigão meu, um amigão, extremamente pacífico, tranquilão, sossegado, sabe aquela pessoa que para morrer de repente leva 1 semana, assim, o infarto fulminante dele ia 2 meses, tranquilo, calmo. Eu vi esse cara com uma pedra desse tamanho, arremessando no ônibus. Pá! Eu olhei assim, eu firmei para ver se era ele mesmo. De repente ele catou uma outra pedra e... Pá! Eu não vou chutar o número, porque tem muito tempo isso, mas eu não me lembro exatamente, mas era uma multidão de gente. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que mudança é essa? Onde está aquele cidadão calmo e pacato? E, querido, esse foi um ensinamento muito profundo na minha vida, porque você é influenciado pelo ambiente. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, entre os seus familiares. O ambiente ele causa esse processo de nos influenciar. Por isso que Paulo chega e diz, sejam continuamente e progressivamente imitadores. Porque nós somos a todo momento tentados a deixar de imitar a Cristo para imitar as coisas que nos cercam. Tentados a deixar de imitar, a nos comportar como cristãos, para nos comportar como as pessoas que nos cercam. Ao ponto de nós sermos como qualquer outro. Como os nossos amigos do trabalho que não são cristãos, como os nossos familiares que não são cristãos. Não muda nada. Não há diferenciação alguma. Por isso, esse conselho é muito importante, sobretudo, ancorado na palavra, aqui, utilizada amplamente por Paulo, como imitação. A palavra imitação aqui, mimesis, ou mimetai, aqui, especificamente nesse texto, diz respeito a uma imitação muito, muito específica. Você, talvez, bem provável, já ouviu a palavra mímico, né? Aquele que fica reproduzindo, parecendo um espelho que está fazendo. A origem dessa palavra mímico vem dessa palavra mimetai, ou mimesis, que diz respeito à imitação.
Mas, no português, isso é uma palavra que ela às vezes perde o seu significado, porque aquele tênis falsificado que você compra na China, a gente chama de quê? Réplica, imitação. Mas ele é o quê? É uma desvirtuação do original. É uma adulteração do original. Ele não é, de fato, uma imitação. Ele é um adúltero, é um processo de adulteração de uma marca, consequentemente, com materiais mais baratos, mão de obra mais barata, produção mais barata e inferior, sem a mesma tecnologia e, por fim, sem a mesma qualidade, tornando-se, evidentemente, uma outra coisa que só parece com o original, mas não é. Por isso que é importante você olhar para a palavra imitação aqui e tirar essa perspectiva nossa do português, de que Paulo está nos chamando a meramente reproduzir comportamento. Reproduzir comportamento é fácil. Uma criança reproduz. Um papagaio reproduz. Um macaco reproduz comportamento. Por isso que é importante você olhar para o conselho de Paulo, de nós sermos imitadores, e entender que você não é só chamado a ficar reproduzindo comportamentos. Você é chamado para ser essencialmente parte do plano divino, reproduzindo na íntegra aquilo que Cristo é. Essa é a mimetai, essa é a mimesis. Ao ponto de, por mais que você tente, você já é tão contaminado pelo Espírito de Cristo que você não consegue mais esconder. Olha só o exemplo de Pedro. Diante da negação de Cristo, Pedro tentou de todas as formas fugir da identidade dele. Mas o que denunciava que ele era parte do corpo de Cristo, ali, parte do grupo de Cristo? O jeitão. Ele estava lá no meio de todo mundo, mas ele já tinha sido tão influenciado por Cristo que ele não conseguia disfarçar, mesmo negando. É isso que Cristo espera de nós. É esse o conselho de Paulo, quando ele chega e diz: queridos, o alvo da sua imitação deve ser, o exercício dessa imitação deve ser algo tão profundo, mas tão profundo, que você pode estar em qualquer ambiente, mesmo errado, esse erro vai evidenciar, vai mostrar que você não é daquele lugar. O seu arrependimento é instantâneo. A sua transformação, aquilo que arde em seus ossos, não te deixa permanecer igual. Contamina o ambiente. Mexe com o mundo. Não é isso que os homens disseram do grupo que andava com Paulo? Esses são aqueles que estão bagunçando, alvoroçando o mundo. Por quê? Porque aquilo que habitava neles era tão profundo que eles começavam a reproduzir na íntegra a pessoa de Cristo. E aí você deve estar pensando, para Pedro era fácil. Pedro viu Jesus, Pedro comeu com Jesus, dormiu ao lado de Jesus, andou com Jesus 3 anos e meio. Pois é, mas Paulo não fez isso. Paulo não andou com Jesus. Paulo não dividiu a mesa com Jesus, ali junto com os discípulos, os apóstolos. Mas o seu encontro ali em Damasco, foi algo tão profundo, tão verdadeiro, tão definitivo, que mudou a sua vida. Transformou a sua história, e ele automaticamente se tornou um imitador. Mas aqui em Efésios, nós temos uma diferença gritante. O conselho de sermos imitadores não aparece só em Efésios. Eu destaquei aqui alguns textos. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, Paulo diz assim, a imitação, 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Filipenses 3,17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelo que assim andam. 1 Tessalonicenses 1,6, Paulo diz assim: e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. E na segunda carta aos Tessalonicenses 3,9, Paulo novamente diz: não por termos nenhum direito, mas para nós nos tornamos exemplos para vocês imitarem. Como eu disse, várias vezes Paulo recorre a essa perspectiva da imitação,
para mostrar como nós devemos nos conduzir quando diz respeito à vida cristã. Ele fala isso aos Coríntios, fala isso aos Tessalonicenses, fala isso aos Filipenses. Mas por que aqui a aplicação de Efésios é diferente de todas as outras? É porque nesse lugar, na carta aos Efésios, nós não temos o pronome possessivo. Pela primeira vez, Paulo não usa o pronome possessivo meu. Sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores em minhas atribulações. Aqui Paulo chega e diz: sede, pois, imitadores de Deus. Isso é um marco. É uma transformação, é uma evidência de um ambiente de maturidade. É importante você observar isso, porque é inevitável você replicar, você ter alguém para se espelhar. No começo da vida cristã, você precisa ter alguém para se espelhar, um pastor, um discipulador, um amigo, isso é muito importante, para você saber a cultura de ser crente, o que deve fazer, buscar conselhos, mas isso deve ser uma passagem. É incrível. Eu vivi uma situação na minha vida, quando eu tinha mesma idade. Eu tinha uns falei que eu tinha 18, eu tinha uns 12 anos. Eu congregava numa igreja que tinha um pastor muito querido. Ele até faleceu na Covid. Ele era um pastor muito querido. E ele caiu. Foi um trauma para a igreja. E metade da igreja se desviou. É impactante a gente ver o quanto esse processo de imitar alguém para chegar a Cristo leva a uma vida infantil na fé. Porque se aquele reflexo, aquele espelho que eu estou olhando para chegar a Cristo quebra, eu caio junto. A minha fé é estremecida. A minha fé se abala. Por quê? Eu estou tão dependente de replicar algo de alguém humano que eu não consigo olhar para Deus sem passar por aquela pessoa. E aí vive numa vida onde qualquer escândalo abala. Qualquer acontecimento que tem choca. Esfria a fé. A fé dessas pessoas passam a estar ancoradas em pessoas em si, no meu imitador. E Paulo chega para esses irmãos, tira o pronome possessivo meu e traz: irmãos, sejam imitadores de Deus. Você não foi feito para depender de um homem. Eu não sou um padre que você precisa de mim para chegar a Deus. Eu sou um pastor que tem como ofício orientar biblicamente e ponto. Eu não intermedio nada. Irmão nenhum intermedia nada entre Cristo. Existe um único intermediário entre Deus, que é Cristo. O restante é tudo homem, sujeito a falhas. Nós não podemos nos mover a partir dessa dependência de alguém que tenha um comportamento e assim eu vou imitar ele para talvez imitar a Cristo. Isso é coisa de criança. É coisa de bebê. Isso é importante, querido. Não se ache imune a isso. Você pode ter 30 anos de crente. Não se ache imune a essa tentação de ficar assustado, escandalizado com a queda de alguém e pense: nossa, a igreja está, meu Deus, o que está acontecendo? Você cai, eu caio, todo mundo é pecador. Ninguém está imune a isso. Mas o nosso Cristo não cai. O nosso Deus não existe pecado. Aquele ao qual nós imitamos, nele não há falha, nem sombra de falha, nem sombra de pecado, nem sombra de dúvida. Por isso, o ambiente mais maduro e seguro para um crente ficar replicando comportamento é no próprio Deus. É importante, novamente, vou reafirmar aqui, é inevitável você passar pela imitação de alguém. Isso é natural, existir essa dependência de ficar refratando comportamento. Mas isso tem que ser um estágio na sua vida. Como é impactante e até pedagógico, assim, um estudo de caso, ver diversos crentes que caem, se frustram,
com mensagens de internet, escândalos de internet, que não sabe nem se é verdade, não sabe nem se aconteceu de fato. Ai, está tudo acabado mesmo, olha, está todo mundo perdido. Você é uma criança. Meu irmão, quando a gente está falando de igreja, a gente está falando de corpo de Cristo. Isso é extremamente importante você cravar no seu coração. Até na queda das pessoas, você está falando do corpo de Cristo. Por isso que você não deve se escandalizar. Você deve ser maduro diante dos desafios, das quedas, dos problemas. E eu não estou falando nem de pecado necessariamente escandaloso, tá? Pessoa que sai da igreja porque alguém não cumprimentou ela. Ai, não falou comigo, eu estou extremamente chateada. Isso não é motivo para você ser ignorante com os irmãos da igreja. Viu? Não estou te passando uma assinatura do cartório para você ser grosso. Não é isso. Amém? Estou dizendo que isso não lhe move. Isso não lhe afeta profundamente. Lhe afeta superficialmente. Incomoda? Claro que incomoda, mas não fere a minha fé. Porque o alvo da minha imitação não está no defeito do meu irmão. O alvo da minha imitação está no Deus que mora lá no céu, que habita em mim, o Espírito Santo. Pronto. Resolvo com Ele, tranquilamente. Eu gosto de uma definição do John Stott, ao olhar para esse texto, ele diz assim, ó, a imitação de Deus é o clímax da ética cristã. É o padrão mais elevado e, ao mesmo tempo, o mais natural, porque Deus já nos chamou de filhos amados. Eu vou ler de novo. A imitação de Deus é o clímax da ética cristã. É o padrão mais elevado, e aqui ele é genial, né? E, ao mesmo tempo, o mais natural, porque Deus nos chamou de filhos amados. Querido, e aqui eu vou para o verso 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Em diversas outras oportunidades eu tratei aqui desse púlpito com vocês na terça-feira sobre o sacrifício. Eu não vou me ater aqui nessa parte final do sacrifício e tal, como cheiro suave. Mas eu vou me ater aqui na perspectiva do amor, como filhos amados. Querido, por que você deve ser bom? Você já parou para pensar nisso? Por que eu sou bom? Por que você não rouba alguém? Medo de ir para a cadeia? Medo de ser descoberto? Por que você, marido, não traz sua esposa? Por quê? Por que você não faz as coisas erradas que aparecem diante de você? Esse porquê é fundamental na sua vida. Você saber o porquê você não faz, ou faz, cada coisa é fundamental, é transformador na sua história. Porque muita gente faz as coisas pelo motivo errado. Muita gente. Coisas certas pelo motivo errado. Eu já citei o exemplo do filho aqui, eu vou citar, que é engraçadinho, vocês gostam. Gente que tem filho para ser um INSS ambulante. Pessoa ter filho, porque, nossa, e você, quando você ficar velho, quem vai cuidar de você? Achando que é o INSS. Filho não é INSS, por que você está tendo filho? Só para alguém cuidar de você na velhice? É melhor você investir na bolsa. Filho é caro? Filho não é barato. Se for só para alguém cuidar de você na velhice, coloque esse dinheiro na bolsa de valores, numa ação bem estável, que você vai ter vai ser muito mais rentável. Filho é caro, custoso. E não sai da forma como você quer. Por que então que você vai ter filho? Eu vou ter filho porque é meu sonho. Meu sonho para quê? Por que é seu sonho? Por que você quer passar num concurso? Por quê? Por que você está orando para Deus te dar dinheiro? Só para você ter conforto? Por que você está orando para Deus te dar um casamento? Por quê? Jesus não casou, Paulo não casou, por quê? Quando a gente traz os nossos anseios, os nossos desejos na lupa do porquê, a gente se vê numa encruzilhada, num labirinto. Nós começamos a ver que muitas das nossas motivações, elas não são para imitar a Cristo. Não são para refletir a glória de Deus.
Elas são unicamente para atender os nossos desejos, atender os nossos anseios, satisfazer a nossa vontade. E aí, meu irmão, como isso gera frustração. Como isso gera frustração. Se fosse assim, não tinha milionário se matando. Não tinha milionário dependente de cocaína. Não tinha mulher com 7 filhos depressiva. Não tinha casado triste querendo separar. Se só possuir as coisas fosse uma predisposição para a felicidade, ou contentamento, ou alegria, querido, você precisa trazer tudo que você faz para a lupa do porquê. Porque aí você vai conseguir ser de fato imitador de Cristo. E por que você deve imitar a Deus? Para você não ir para o inferno? Não. Eu vou seguir tudo que acontecer, eu vou fazer tudo certinho, porque Deus me livre de ir para o inferno. Isso é tão medíocre. Imagina você ser bom só para não ir para o inferno. Eu tenho a notícia para você. Você não vai conseguir ser bom. Não vai. Não suficientemente bom para herdar o céu. Porque não existe bondade que você seja capaz de fazer que vai lhe dar um bilhete premiado para o céu. O céu só é acessível para aqueles que foram salvos, remidos pelo sangue de Cristo. Ponto. Então por que isso é bom? O próprio Paulo já diz aqui: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Querido, limpe da sua mente toda a perspectiva que você tem de pai. Eu preguei aqui uma vez, tem no YouTube esse sermão, depois você assiste, eu não vou me ater. Mas Deus não é o seu pai. Seu pai pode ter sido um canalha. Deus não é o seu pai humano. Seu pai pode ter sido o melhor pai do mundo. Deus não é o seu pai. Por isso que quando Paulo chega e diz: como filhos amados, não tenha a perspectiva que você tem na relação com o seu pai. Seja ele bom ou ruim, severo ou frouxo. Você vai servir a Deus como filho, não como filho qualquer, mas o filho que foi amado, mas tão amado, ao ponto de o próprio Deus entregar o seu único filho. Te amou tanto que ele entregou aquilo que ele tinha de mais valioso. Por isso, querido, você é filho. Não é à toa que Paulo nos faz esse convite. Sejam imitadores de Deus como filhos amados, não como filhos rebeldes, filhos interesseiros. Eu vi uma reportagem hoje que me chocou. Uma mulher que fez uma casinha para matar o seu pai por causa de uma herança de 2 milhões. Imagina. Você se relacionar a Deus só para você ganhar. A relação dessa mulher era só com aquilo que o pai podia dar. Querido, Jesus te ama, Deus te ama profundamente. Isso é um clichê que às vezes esvazia nas nossas bocas, mas Ele te ama muito. Por esse amor, como filho amado. Não para ganhar alguma coisa, você já ganhou. Não para se beneficiar de alguma coisa, para passar num concurso como uma mandinga, como um ritual. Não. É por quem Deus é. Seja bom, porque Deus é bom. Seja santo, porque Deus é santo. Ponto. Sem barganha, sem troca, sem mediocridade. Sabe por quê? Porque daí você vai parar de sofrer. Nós somos tão condicionados à relação de troca, tudo que a gente faz em troca. Sabe? Eu vou confessar um negócio aqui. Eu tenho muita dificuldade de ganhar presente. Muita dificuldade. Ganhar presente é um negócio que me incomoda muito. Eu fico sem jeito, eu não sei o que fazer. Porque na minha cabeça eu já fico pensando, nossa, eu tenho que dar alguma coisa em troca. Eu tenho que presentear essa pessoa também. E eu já começo, e eu sou péssimo para presentear, péssimo. A pessoa mais fora da curva para presentear sou eu sou muito ruim. E eu fico já numa ansiedade, falando, nossa, eu tenho que presentear essa pessoa, o que eu dou para essa pessoa? Nossa, quando que o aniversário dela será? Ela me deu um presente, eu estou na obrigação de presenteá-la também. E agora? O que eu vou fazer? Porque nós somos condicionados a essa relação de troca.
onde eu recebo alguma coisa e entrego algo de volta. E se eu der alguma coisa, eu quero ser retribuído com algo de volta. Com Deus não existe isso. Não existe troca com Deus, querido. Não existe barganha. Deus não é um negociador, Deus não é um comerciante que você está lá entregando adoração e querendo poder de volta. Entregando R$100 e querendo R$1.000 de volta. Entregando santidade e querendo o favor dele de volta. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja flores no campo, ainda que não tenha nada, eu ainda continuarei imitando a Deus. Por quê? Porque eu sou filho amado. E o que define o meu amor, o amor que é direcionado à minha vida, não é aquilo que eu tenho, não é o meu estado de emoção, não é o meu estado de espírito, não é o meu ânimo do momento. O que define esse amor é essencialmente aquele que me amou quando eu odiava ele, quando eu era inimigo dele. Ele me amou primeiro. Ponto, acabou. É até estranho a gente pensar na relação sem troca. Por isso que ele usa a figura do filho aqui. Quem tem filho sabe muito bem disso. Acredito que é o único... Por isso que Deus usa essa figura antropomórfica, né, do filho, ou do pai. Eu sou o pai de vocês, eu sou o seu pai. É engraçado, porque a figura do pai quase não aparece no Antigo Testamento, pouquíssimas vezes. E ela é muito presente no Novo Testamento, porque é uma relação que mais se aproxima de uma perspectiva entre nós e Deus. Porque um pai não ganha nada cuidando do seu filho. Chora. Cada carimbada que dá na fralda é R$1,50 que joga fora. Cada latinha de leite Nan é R$60 que vai para o bolso. Não é nada. Você só entrega. E o mais engraçado, entrega sorrindo. Sorrindo. Uma alegria. Por isso que nós precisamos olhar para Deus e tentar, com o auxílio do Espírito Santo, conseguir imitar a Ele. Imitar a Cristo. Ser um imitador genuíno de Cristo, porque Deus nos amou. E isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Amém? E a partir disso, Paulo puxa aquele que é o Filho unigênito para a história. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Profundo esse texto. Primeiro, ele nos coloca no ambiente em que nós precisamos estar, que é como filho de Deus. E ele traz como exemplo, para sustentar essa argumentação, o unigênito de Deus, que é Jesus Cristo. E andai em amor. E é importante essa colocação de Paulo, porque ele não chega e nos diz, e amem às vezes, amem quando der, amem se for necessário. É um processo contínuo. Andai. Continuamente exercitem o amor. Da mesma forma como nós precisamos continuamente exercitar a imitação de Deus, nós precisamos também andar em um processo contínuo e sem parada em amor. Querido, a vida cristã madura só começa quando você entende que você é filho. Enquanto você não entende esse status de filho, você sempre vai ficar igual o filho pródigo. Saindo, voltando, chorando, comendo dos porcos, voltando para casa do pai, voltando para comer a comida dos porcos, aquela bagunça. Mas quando você sabe o lugar na casa, o lugar na mesa onde você pode se assentar, onde é seu por direito, você para de viver nessa indecisão, nessa imaturidade, nesse sofrimento. E absorve aquilo que é seu, toma posse daquilo que é seu, que é o quê? Tesouros incalculáveis, reinos e poderes, como Satanás ofereceu para Jesus? Não. É o céu se rasgando e a voz vindo dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu muito me agrado. Esse é o maior tesouro de cada cristão. Não há dinheiro que compre isso. Não há poder que compre isso. Não há esforço humano que compre o céu se abrindo, a voz vindo e dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu sinto muito prazer. Meu irmão, é importantíssimo você olhar para Cristo e não só entender como um conselho a imitação a Ele.
É olhar para Cristo e entender como uma meta inegociável imitar o seu comportamento. Não unicamente para não ficar incorrendo, e aqui depois Paulo vai falar de uma série de pecados que ele já falou anteriormente no capítulo 4, ele fala da ira, ele fala do roubo, fala da prostituição, e novamente no capítulo 5 ele reforça isso. Por isso que eu falei que o verso 1 do capítulo 5 liga um ponto a outro, porque ele fala sobre pecado num ponto, depois ele fala sobre imitação e volta novamente a falar sobre pecados. Por isso que é importante essa dinâmica do texto, onde Paulo trata sobre esses pecados, tendo no meio esse sustentáculo, que é a ideia de que você é filho, para você não ficar unicamente fugindo do pecado visual, o pecado que é denunciável. Eu usei o exemplo aqui dos escândalos, e, querido, quantos pecados existem no seu coração sendo cultivados sem ninguém ver, que lhe impede, lhe trava de ser um imitador de Cristo, lhe causa constrangimento no secreto quando você vai orar, lhe oprime, é motivo de acusação de Satanás para que você possa plenamente exercitar uma vida cristã. Mas você fica só na tara do pecado grande, o pecado visual, aquilo que é denunciável. Mas aquele que ninguém vê, esse você leva bem no banho-maria, bem na maciota. Ah, meu irmão. Santidade, como eu disse, é o tema principal aqui dessa carta. Mas, querido, santidade não é só pecados não denunciáveis. Perdão, pecados denunciáveis. Mas trata de pecados que também não são denunciáveis. A cobiça dos olhos que ninguém sabe. O desejo do íntimo do coração, a inveja que fervilha dentro de você. A ira que te consome. Nós precisamos entender que Cristo nos salvou. Isso é um privilégio. Ser chamado de filho de Deus é um privilégio, o maior dos privilégios desta terra. E você precisa exercitar isso, porque senão você nunca vai amar plenamente. Você nunca vai andar em amor. Você vai ser incapaz de dar a outra face. Incapaz. E é difícil. Meu Deus do céu, como é difícil. Na verdade, não é difícil. É impossível para nós humanos. Mas existe um caminho para você viver plenamente isso. E depois de falar tudo aqui, falar sobre os pecados, falar sobre a série de pecados aqui, que eu não vou entrar para dar uma remida no tempo, Paulo nos traz a perspectiva do adormecido. Olha o que ele diz. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Elas só se manifestam em que lugar? Na luz. Porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu li o verso 15. O verso 13 e o verso 14, perdão. Olha só o exemplo de Paulo. Falando de pessoas adormecidas, pessoas mortas. Paulo aos Efésios, nessa mesma carta, capítulo 2, ele usa o exemplo das pessoas que estavam mortos nos seus delitos e pecados, seguindo o fluxo desse mundo. Usando o exemplo de um rio. Pensa num rio com um curso muito violento. Se você jogar um corpo lá, aquele corpo vai só ser jogado pelas ondas, pela correnteza, sem vontade alguma. Assim é uma pessoa que é morta, assim é uma pessoa que dorme, ela é levada. E como? Se o cristianismo não é só ficar replicando comportamento. Então o que é o cristianismo? Eu posso fazer o que eu quero, então? Se eu sou filho amado, eu posso pecar à vontade, que Deus está sempre pronto para me perdoar? Isso é comportamento de morto, não é comportamento de filho. Isso é comportamento de quem não sabe quem é o seu pai, quem não tem identidade firme. O filho sabe que ele deve ser santo, mas sabe que santidade não diz respeito a comportamento. E só existe alguém, só existe uma pessoa capaz de nos trazer plenamente o exercício da santidade, que é quem? O Espírito Santo. Se você não for cheio do Espírito Santo, meu irmão, você pode tentar resistir o mal, que o mal vai dar uma volta aqui, vai dar uma volta acolá, e em 2 ou 3 curvas para frente vai te pegar.
se você não tiver intimidade com Deus, se você não tiver vida cristã, se a luz não bater na sua vida, se a luz não preencher e tomar todos os cômodos da sua existência, você pode tentar o tanto que for, que você vai ter ainda pecados cultivados e projetados para longe de Deus, te projetando para longe de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é um conceito subjetivo. Não é algo metafísico, distante. Ai, não, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Vai pegar um balão, vai ficar... Não é isso, não. Ser cheio do Espírito Santo é um status de disciplina. Onde você intencionalmente e racionalmente entende que você precisa cultivar comportamentos. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de leitura bíblica. Você precisa essencialmente ter uma vida de jejum. Senão, meu irmão, você não vai conseguir. Me desculpe, você pode ser talentoso o tanto que for, você pode ser hábil o tanto que for, você não vai conseguir. Nunca ser cheio do Espírito Santo. Os dons do Espírito não se compram. Olha só o que Paulo diz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Olha que conselho profundo. Diante de tudo que Paulo falou, diante de tudo que foi apresentado, todos os conselhos, alertas, admoestações, exortações, Paulo chega e diz, portanto, para e reflete. Ele usa a figura do ver, né? Nesse sentido de, veja como andais. Olhe para os seus pés e veja quais são as pegadas que você está deixando. Onde as suas digitais estão tocando, sejam elas físicas ou espirituais. Portanto, para você começar esse processo de ser imitador de Deus como filho amado, para você começar esse processo de uma vida contínua de amor, para você começar esse processo de santidade, ser cheio continuamente do Espírito Santo, é fundamental você fazer uma autoanálise. Sem coitadismo, querido. Sem coitadismo. Ai, nossa, pastor, você não sabe o que eu passei. Eu sofro tanto. Eu passei traumas na minha infância. Eu não estou menosprezando os seus traumas, mas isso não justifica o seu comportamento errado. As suas frustrações na vida não é um salvaguarda para você ficar toda hora carteando Deus, trucando Deus. Quando chegar o sentimento onde você é acusado pelo seu pecado, você vai lá e começa, ai Deus, mas aqui, ó, eu sofri demais quando era criança. Eu quase mordi meu cachorro de tanta fome. Nós precisamos romper esse status de imaturidade. Entender que na nossa vida não existe outra forma de andar. Por isso Paulo diz, veja, portanto, veja por onde andais. E a partir dessa autoanálise, tenta distinguir como que você está andando. Está sendo sábio o seu caminhar? Ou está sendo um caminhar imaturo, nécio, como ele usa aqui, no perfil de maturidade, né? Um sinônimo de maturidade, infantil. Está sendo nécio? Você está andando como um sábio, com essa figura do maduro? Ou você está andando como um infantil, como uma criança? Veja, pare, analise-se. Que conselho profundo. Que conselho precioso. Quantos erros na nossa vida poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos parado e observado como a gente está andando? Quantos problemas na sua casa poderiam... E aqui depois, Paulo, eu não vou entrar porque não vai dar tempo, mas depois Paulo vai falar sobre os deveres domésticos do filho, da mulher, né, do pai, como que o marido deve se portar, como que a mulher deve se portar. Paulo vai falar sobre isso, mas é fundamental, é uma reflexão profunda. Antes de começar a falar sobre essas questões ligadas à família, Paulo chega e dá esse conselho. Meus irmãos, portanto, parem. Diante de todas as coisas, parem e analise. Faça uma reflexão. Como que eu estou andando? Eu estou andando como uma criança ou como um adulto? Eu falo muito, virou até figurinha, né? Eu falo isso no CTM direto. Está lá os alunos. Eu dou aula de escrita para os caras. Imagina dar aula de escrita para essa geração. TikTok, Instagram. Cristo Rei de Misericórdia. E aí, a primeira aula é só porrada.
só porrada. Por quê? A maioria não entende a perspectiva da autoanálise, de ser adulto. Você chega lá e fala para o cara, isso é um processo, a primeira semana é assim, depois de uma semana já está todo mundo bem, já está todo mundo alinhadinho, de tanto apanhar fica fininho. Você olha e fala, você tem que ler um livro por semana. Talvez a pessoa chegou lá e não leu 3 livros na vida. Ela vai ter que ler um livro por semana. Ah, nossa, veja bem, eu preciso, tem isso, tem aquilo outro. Aí eu dou a forma matemática da leitura. Ó, você vai gastar mais ou menos entre 2 e 3 minutos para ler uma página, certo? 10 páginas, você vai pegar o teu livro lá. Vamos pensar num livro de, sei lá, 100 páginas. Um livro bem pequenininho, 100 páginas. Quantas páginas você precisa ler para ler esse livro em uma semana, em 7 dias? Pronto. Você sabe quantas páginas você precisa ler, você sabe o que você precisa fazer, e você sabe quanto tempo você vai gastar. Simples. Ah, não sei. Não, meu irmão, você é adulto. Você não tem 12 anos, você não tem 5 anos. Eu não estou falando com o Uri. O meu filho tem 4 anos. Eu tenho que repetir para ele 58 vezes que ele não pode jogar o brinquedo na rede. Para ele eu tenho que repetir. Tem hora da vontade de pegar o brinquedo e quebrar, mas não vou quebrar, porque eu que sou o adulto da história. Não é ele. Ele está no lugar dele mental de ser uma criança difícil mesmo, de ficar, ter que insistir, ter que... E o meu papel mental como adulto é estar disciplinando-o. Logo, eu não estou lidando com crianças, estou lidando com adultos. E adulto, meu querido, pega o que tem que fazer e faz. Por que no teu trabalho tu fazia? Eu vou te fazer uma perguntinha só. Tudo que você faz no seu trabalho você gosta? Quantas coisas no seu trabalho você odeia? Tem aquela frase, né? Trabalhe com o que você goste. Aí eu complemento. Trabalhe com o que você gosta, que você vai começar a odiar. Meu irmão, mas você faz por quê o que você odeia? Você não queria estar... Te faço essa pergunta. Quem foi trabalhar hoje, levanta a mão. Você queria ir trabalhar assim, muito, nesse frio? Sendo bem sincero, só estamos entre amigos aqui, gente. Aqui é família. Sendo muito sincero. Se você tivesse a opção de ficar em casa dormindo, você ia trabalhar? Para nós aqui, não ia. Mas por que você foi? Que é adulto, amigão. O boleto voa igual um gavião. Bicho, é igual aqueles quero-quero, ó. Passa. Diante da necessidade, da imediatidade de você ser santo, você tem que ter o mesmo raciocínio. Eu preciso ser santo porque eu sou adulto, eu sou maduro na fé. Eu preciso orar porque eu sou maduro, não é porque eu estou sentindo. Eu preciso ler a Bíblia, não é porque eu estou sentindo de ler a Bíblia. Eu preciso jejuar, não é porque eu estou sentindo uma vontade de não comer uma picanha e tal. Eu vou fazer. Sem vontade. Vontade não é um denominador nessa equação. Vontade não é parte da minha relação com Deus. Eu faço porque Ele me salvou e me amou primeiro. Logo, eu imito porque eu não é porque eu tenho vontade, é porque eu sou filho. É esse o raciocínio que Paulo nos clama. Portanto, pare e olhem, analisem como que vocês estão andando, como nécios ou como sábios. E aí ele conclui no mesmo raciocínio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu vou continuar para agilizar, estou acabando já. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E aqui ele conclui essa parte do raciocínio, usando o exemplo do vinho, né? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha só que dinâmica maravilhosa. Paulo aqui traz o Salmo de Moisés, onde Moisés reflete sobre a vida, e no meio do Salmo 90 ele chega e diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Você acha que Moisés estava pedindo para Deus dar uma aula de aritmética para ele? Uma aula de matemática básica. Senhor, para comigo num quadro negro e mostra que um pauzinho, uma maçã, mais uma maçã vai formar 2 maçãs.
E se eu tiver 2 maçãs, mais 2 maçãs, eu vou ter um cesto com 4 maçãs. Acho que é isso que Moisés estava pedindo. Deus me ensina a contar que hoje é terça-feira. Então por que Moisés estava falando? Deus ensina-me a contar os meus dias. Qual que é o conselho de Moisés? Qual que é o pedido de Moisés para Deus? É para você distinguir a sua vida. Para você saber que você está vivo. Não é para você se comportar como um robô, onde dia após dia, após dia, após dia, são todos iguais. Cada dia é uma oportunidade única de você adorar a Deus. Sabe por quê? Qual que é a tua garantia sobre o dia de amanhã? Qual é a tua certeza sobre o amanhã? Eu fiquei extremamente chocado com aquela imagem daquele balão. Não sei se vocês viram, acho que semana passada, um balão ali caiu, retrasada. O balão caiu. Aquilo me deixou mal. Fiquei reflexivo demais da conta. Fiquei imaginando aquelas pessoas todas saíram de casa contentes e alegres para mais uma aventura na vida. E para um monte daquelas pessoas foi a última aventura. Qual que é a certeza que você tem do amanhã? Se você não tem certeza do amanhã, cada dia é único. Não é mais um dia de trabalho, é o dia de trabalho. Não é mais um dia de culto, é o dia de culto. Não é mais um momento com o seu filho, é o dia com o seu filho. Não é mais um momento com a sua esposa. E, gente, eu falo isso para vocês e estou falando para mim. Antes de tudo, eu estou pregando para mim. Eu não estou pregando só para vocês, não. Eu sou igualmente tentado e, por vezes, eu cedo a esse sentimento mecânico de viver um dia após o outro, achando que o meu amanhã está garantido. Que porque eu abri os meus olhos hoje, amanhã eu também abrirei os meus olhos. E não. É isso que Moisés está clamando para Deus. Deus, me ensina a contar os meus dias. Me ensina a distinguir que a vida não é só um nascer e um pôr do sol, um nascer e um pôr do sol, estações do ano, não. Cada momento é único para nós refletirmos a glória do Senhor. Fazemos uso dessa boa vontade, que é perfeita, que nos conduz à salvação, que nos traz genuína alegria. E aí, Paulo usa um exemplo aqui muito preciso, que é utilizado por muito para ficar simulando a alegria, que é o vinho, que é a bebida. Quantas pessoas bebem só para ficar simulando e sentindo uma alegria, mas que na verdade é uma euforia, porque existe um vazio no seu coração. E aí Paulo diz, queridos, não se encha com vinho não, não fica buscando alegrias falsas, sentimentos que ficam simulando alegria, mas não é alegria, é ouro de tolo. Não faça isso. Antes disso, enchem do Espírito Santo. Lá, nesse lugar de preenchimento do Espírito, nesse lugar de completude da vontade de Deus, você vai desfrutar da verdadeira alegria. Você vai desfrutar da verdadeira paz. Você vai desfrutar do amor pleno do Senhor. Nesse lugar, não é no vinho, não é nos relacionamentos, não é em nada. Tudo isso só é genuinamente bom se você estiver cheio do Espírito Santo, senão é maldição para a sua vida. Que nessa noite, e aqui eu encerro, nós venhamos buscar em todos os lugares ser cheios do Espírito Santo. Não como um conceito metafórico, distante, sabe? Não, como algo prático, onde eu, a partir do exercício das disciplinas espirituais, de uma vida de santidade, eu sou automaticamente cheio pelo Espírito Santo. E é nesse lugar de completude do Espírito Santo que eu encontro paz, que eu encontro alegria, que eu encontro a vontade de Deus, completude genuína que o mundo é incapaz de me dar. É nesse lugar que eu tenho capacidade e ganho habilidade de poder imitar a Cristo, imitar a Deus, não só imitar como um mímico, como um personagem, mas imitar como filho amado, filho amado. Esse é o seu lugar, é isso que está na sua identidade celestial, no seu RG espiritual está escrito lá, Filho de Deus, salvo e remido pelo sangue de Cristo.
Que nessa noite nós venhamos ser plenos do poder do Espírito Santo. Eu quero que você se coloque de pé. E que, a partir do que foi falado, você coloque a mão no seu coração. E comece a orar para que o Espírito Santo te preencha. São muitas coisas que têm o poder de ficar drenando a vontade de Deus na sua vida. As frustrações do trabalho, as dificuldades no relacionamento. Tudo isso são fatores que vai, aos poucos, drenando a nossa paz, drenando a nossa espiritualidade, minando a nossa relação com Cristo. Mas que nessa noite o Espírito Santo venha preencher. Pai, nós te pedimos, Jesus. Venha sobre cada um dos teus filhos. Oh, Espírito Santo de Deus, nos preencha com o teu poder, Cristo. Nos preencha com a tua vontade, nos preencha, Senhor, com a totalidade do teu ser, que nós venhamos ser cheios, genuinamente cheios do teu Espírito, para que possamos viver, Senhor, a tua plena vontade, a tua agradável vontade, que nós venhamos desfrutar dessa espiritualidade madura, Pai, para que o teu nome seja engrandecido. Eu te peço, venha, Jesus, nos ensine a te imitar, nos dê prazer em buscar, imitar os teus preceitos, andar segundo a tua senda, para que o teu nome seja engrandecido, Pai, no nome santo de Jesus.